Boa noite a todos. Sintam todos abraçados e envolvidos por essa energia que já se encontra aqui desde o momento que nós entramos ali no portão, que já chegamos aqui dentro acompanhados dos nossos mentores, daqueles espíritos amigos que sabem exatamente o que nós viemos aqui buscar e o que nós estamos necessitando. Uma boa noite também para todos aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube, né, ou que vão assistir mais tarde. Nós começamos aqui sempre agradecendo, em primeiro lugar, por vocês estarem aqui, para nós podermos fazer um estudo essa noite, podemos trocar as nossas energias, né? Sairmos daqui melhores do que chegamos. Como é de conhecimento da maioria das pessoas que aqui se encontram, nós viemos fazendo um esforço gigantesco para atender mais de 80 famílias em estado de muita necessidade, desde roupas, comida, uma série de itens que se fazem necessários na vida de todos nós. E nós estamos sempre jogando daqui e dali, pedindo sempre, agradecendo também sempre pelas doações que vocês nos trazem. E estamos sempre inventando alguma coisa para que a gente possa alcançar o dinheiro necessário para que a gente possa contemplar essas famílias com os necessários. E agora nós estamos fazendo uma rifa com o número a R$2. É uma colcha de casal de crochê e uma manta. Em primeiro lugar, a colcha. Em segundo lugar, uma manta de sofá. Tá? Os números custam R$2. Se alguém tiver interesse, no final procure os nossos recepcionistas, que eles irão vender com muito prazer para vocês. E nós continuamos agradecendo e sempre pedindo que, sempre que for possível, nos trazerem doações de roupas e de comida, são todas bem-vindas. O nosso brechó reverte a renda também em prol dessas famílias necessitadas. Então, tudo que aqui chega, a gente transforma. Então, por isso, nós vamos começar hoje fazendo uma prece por gratidão. Senhor Jesus, pela bênção da tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino do amor, pela paz que nos oferta, pela esperança divina, que nos conforta e ilumina. Bendito seja, Senhor, pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor, pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo que nos reserve a luz de cada momento, o vosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte. Bendito sejas, Senhor. Que assim seja, então, né? A nossa exposição de hoje está a cargo do nosso amigo Paulo Melo. Boa noite. Sejam todos, então, muito bem-vindos a essa casa de orações e de estudo dessa doutrina consoladora que nos faz com que nosso coração se encha de amor, visando sempre o bem do próximo. A nossa colega Mabel já deu praticamente um spoiler do que vai ser feito, do que vou falar nessa exposição. E é O Bem é Incansável, o nome. Né? Isso é uma continuidade do estudo que nós vemos fazendo do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Né? O item que nós vamos estudar, O Bem é Incansável, está no capítulo 11, desse referido livro.
Bom, Emmanuel é um estudioso contumaz de Paulo. Foi, né? E por quê? Porque Paulo se sabe que é o anjo guardião de Emmanuel. Então, ele sempre, quase sempre, quando ele vai iniciar qualquer coisa que ele vai falar, ele cita um nome ou uma citação de Paulo. Não é diferente. Então ele começa nos falando sobre uma exortação que Paulo faz no início desse capítulo 11. Tá? Então, numa carta aos Tessalonicenses, que está contida no parágrafo 2º, versículo 3 e 13, tá? Paulo manda uma mensagem a essa igreja dizendo: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Muito simples isso, né? É uma frase bem simples. Parece até uma barbada fazer o bem mesmo. Mas em cima dessa frase bem simples, né, Emmanuel vai desdobrar tudo que ela contém, tudo que está implícito, além do que está explícito, tudo que está implícito nessa mensagem. Tá? E para isso, então, a gente se pergunta, o que é a prática do bem? É fácil falar a prática do bem, mas a prática do bem encerra o quê? O exercício do amor, da ação do amor. Não é? É o uso da caridade no trato com o próximo. E também conosco mesmo. Tá? Só que esse bem que Paulo se refere nessa exortação, né, é a prática do bem profundo. É aquele bem que tem que contar com a verdade, tem que ser um bem verdadeiro. Né? Ou seja, ele tem que ser uma ação carregada de sentimentos, carregada de virtudes como a benevolência, como a beneficência, né? Como a entrega, como a doação. É esse que é o verdadeiro bem. E é isso que Paulo cobra da sua igreja. Né? Porque só assim o amor vai estar sendo usado como prática, isento de qualquer coisa que venha a denegrir a ação, ou isento de qualquer coisa que vá nos condenar junto ao Pai. Ou seja, não é um ato indigno, é um ato digno porque está sendo feito com o coração, com a entrega necessária para isso. Emmanuel fala que se ouve muitas vezes as pessoas dizerem que estão entediadas com o bem, com a prática do bem, tá? Que estão enjoadas com isso, cansados. Por quê? Porque elas não se sentem reconhecidas com o bem que praticaram. Né? Pô, eu fiz tanta coisa para aquela pessoa, ela é tão ingrata comigo. Ou então, nem reconheceu o que eu fiz. Isso fere aquele que fez. Mas só fere se essa prática do bem, não foi a prática que veio de fonte pura. Não é? Porque dentro disso aí está a vaidade, querendo ser reconhecido como um praticante do bem. Quando a gente sabe que Cristo sempre nos diz que quanto mais escondermos aquela mão que pratica a caridade, melhor. Ou seja, quanto mais incógnitos formos, melhor. Porque aparecer fazendo o bem, fazendo a caridade, doando, às vezes a gente fere a dignidade de alguém. Outra coisa, aqueles que são atendidos também têm orgulho, também têm os mesmos defeitos que nós temos. Então nós temos que ser cuidadosos para não ferir aquele que vai receber o nosso bem, a prática do nosso bem. Então, essa prática do bem tem que vir cheia do que Jesus nos diz. Ama teu próximo como a ti mesmo. Faz a ele o que tu queria que fizessem para ti. Não é? A gente sempre quer o quê? Que nos façam bem. Então é assim que a gente tem que fazer. E não dar bola para aquilo que o outro vai receber ou não. Interessa é a nossa parte. A gente faz a nossa parte e deixa. É problema dele. Se ele não viu esse bem com bons olhos, ou se não agradeceu, ou
Não é problema dele. O nosso papel é fazer isso. Né? E quando a gente faz o bem assim, com entrega, né, com esse carinho de abraçar, com essa fraternidade, em sermos irmãos mesmo, a gente parece que a gente se veste de uma armadura e nada nos atinge. Aquilo passa ao largo. Né? A gente não dá bola porque que vão falar, fulano é isso. Fulano, não, eu não gostei do que ele fez, foi tão pouco, só me deu uma caixa de leite. É porque as pessoas têm a mania, nós temos a mania de julgar tudo. Todos nós. Estamos no mesmo planeta e quase todos temos o mesmo nível, com algumas exceções que, graças a Deus, existem. Emmanuel nos fala mais. Prudência em refletirmos sobre os males que nos assaltam depois do bem que praticamos. Olha que coisa confusa isso aí. Mas o Emmanuel é bem suscetível e ele é meio mordaz. Então ele diz assim, quando a gente faz o bem, a gente não tem que estar julgando o bem que a gente fez em função do julgamento que os outros fizeram da nossa prática. Porque se isso acontecer, né, nós vamos estar nivelando a nossa crítica de acordo com o comentário do outro. E o nosso bem passa a não ter valia. Daqui a pouco nós estamos ficando assim, eu acho que eu não fiz o suficiente. Eu nem sei por que eu fui fazer isso. E a gente começa a ir para trás e começar a parar com a prática do bem. Não vamos dar bola para isso. Se a gente fizer o bem conforme o que Cristo nos ensinou, pronto. Não tem. Eu sempre digo, isso é uma frase minha, que eu uso, é um particular meu. Eu vou fazer qualquer coisa, eu pergunto, o que Jesus faria no meu lugar? Pode acreditar que a resposta é certa. A gente sabe que é Jesus, a gente sabe disso, e a resposta é bem certa. Então, se a gente praticar o bem desse jeito, não vai ter dúvida que vai nos assaltar. Não vamos nos sentir melindrados com o que não aconteceu em ganharmos merecimentos. Não. A gente vai fazer o bem está feito, pronto, foi feito. Vamos tocar a ficha e continuar a obra. Nós temos uma mania de criar empecilhos fantasiosos. Né? É aquele, eu não vou porque eu não tenho dinheiro, não posso fazer nada. Não tenho tempo, hoje não tenho tempo. Não, hoje eu tenho que atender meus filhos. Tem uma janta maravilhosa, eu não posso fazer isso. São coisinhas empecilhos que nós criamos para não praticar o bem, como se a gente estivesse se justificando de uma coisa que é simples fazer. Né? O pior de tudo não é isso, o pior de tudo é quando nós vamos praticar o bem e antes disso nos colocamos como juízes. E aí vamos fazer o quê? Julgar se aquele cara merece receber o bem. Não, eu não vou dar isso para ele não merece. É um cretino, fez aquilo outro. Ou seja, nós, além de não praticarmos o bem, ainda estamos julgando a outra pessoa. É natural, todo mundo julga todo mundo. Nós somos criados assim. Né? A própria mídia nos impõe isso. A gente vê em televisão, nos cobram isso. Né? Jesus nos diz uma coisa, que para a prática do bem só basta uma coisinha, só uma coisa, boa vontade. Mais nada. Não precisa nenhum equipamento para isso, só boa vontade para fazer o bem. Rossandro Klinger, quem já escutou, sabe que ele é um palestrante muito ilustre em termos de espiritismo, um psicólogo, aliás. É um cara que tem um conhecimento fantástico. E ele nos fala sobre a prática do bem fazendo uma pergunta. Ele faz uma pergunta assim. Se nós sabemos que o bem nos faz bem, por que não fazemos o bem? Por que praticamos o mal? Bom, 2 pontos são primordiais nisso. O mal é praticado aqui porque o mal reside aqui no nosso planeta. Um planeta de provas e expiações, o mal habita aqui, com toda certeza. Segundo ponto, o bem não gera ibope. Olha só, isso que é o brabo de tudo. E é simples a gente explicar isso aqui. Quando nós lemos jornais, vimos revistas, vamos no noticiário da televisão,
O que é que nos chama mais atenção e que a mídia se ocupa? É com morte, é com estupro, é com pedofilia, é com guerras. É isso que dá Ibope, o mal da Ibope. E a gente se vai que nem gado sendo levado e cultuando isso. E o que é o pior, vamos repassando isso para outras pessoas. Então, por isso nós somos, e agora, ainda mais agora que nós somos globalizados, então o mundo inteiro toma ciência disso e o mundo inteiro vibra nisso. Nós não podemos esquecer que nós estamos num processo de tramitação, onde vamos passar por um mundo de regeneração. Com o advento da internet, né, fica muito... Agora a calúnia ficou high-tech. Né, é muito melhor, alcançar mais pessoas. Então, o que acontece com isso? A gente espalha fakes maravilhosas. Se cria. Agora já existem sistemas para criar a fake. A tal ponto que se coloca a foto do cara numa situação que o cara nem sabe que estava lá. Né? A gente julga, às vezes, as pessoas e repassa as notícias ruins sem nem conhecer nada da pessoa. Nada. Às vezes nunca viu a pessoa, mas o outro botou lá. Ó, esse cara é um criminoso. O cara é criminoso. Para que isso? Só para a gente que aparecer? Aparecemos com uma... O que é pior, né? Fazemos uma vibração negativa na gente, na nossa família, no nosso planeta, na comunidade, em tudo que é lugar, vai se espalhando, o mal vai se espalhando. Nessa hora de troca, de tramitação de planeta, de provas e expiações para regeneração, é tudo que o mal quer. Angariar pessoas, espíritos, para sofrer. Vai ficar sofrendo mais e mais. Sabe por quê que o bem é muito pouco proclamado? Por que o bem é pouco proclamado? Por causa que falta uma coisa na gente, naqueles que querem fazer o bem. Nos falta audácia. É isso que falta para praticar o bem. E é isso que Rossandro fala. E com razão. Porque o mal é audacioso e o bem é tímido. O cara faz lá uma coisinha, mas não propaga aquilo. Para que vão espalhar isso aí? Né? Ou então aquele que vai e pratica uma ação. Não, eu nem vou falar, meus amigos vão rir de mim, eles não fazem isso. Nada disso, gente. A gente tem que abrir o bocão e dizer o que fez. A hora é essa. É isso que Jesus fala em semear. É isso que a gente vai fazer, semear o bem. Se a gente não fizer nada, o mal vai tomando conta sempre. E é isso que nós temos que fazer, reverter esse processo. Tem um exemplo sobre a audácia. Tá? Cristo, quando precisou de alguém que levasse a palavra com força, com vigor, quem é que ele foi escolher? Nenhum apóstolo. Ele tinha lá à disposição dele, tinha João, tinha Pedro, tinha Tadeu, tinha um monte deles lá. Nenhum foi escolhido. Quem é que ele foi buscar? Ele foi buscar um cara chamado Saulo, que defendia o Sinédrio, né, e perseguia os cristãos, matava, torturava, julgava, fazia o que queria. Era um assassino contumaz. Mas ele fazia alicerçado na certeza de que ele estava fazendo certo, o que determinava a lei judaica. Até que em Damasco ele conheceu o cabeludo. E Jesus fez ele ver o que era a verdade, o que era o bem. E ele se converteu, mas ele não perdeu a audácia. Não ficou chorando pelo mal que ele fez. Não. Ele disse, para aí, eu estou errado, vamos consertar. E ele continuou com a mesma audácia que ele tinha, perseguindo o cristão, torturando. Essa audácia se transformou em espalhar a boa nova, criar igrejas, espalhar o cristianismo como nenhum fez. Então nós temos que ser audaciosos para poder levar o bem a todos. Se a gente não fizer assim, não adianta. E a hora é essa. Todos nós aqui estamos como trabalhadores da última hora. Então nós temos que rever certas coisas. Né? O principal de tudo, que para a gente começa a fazer o bem, tá? Para fazer o bem, o melhor, antes de qualquer coisa,
é fazer aquilo que dizia no oráculo de Delfos. Em cima do oráculo de Delfos, há não sei quantos anos atrás, dizia: conhece-te a ti mesmo. Sócrates leu isso aí, levou adiante, né, onde muita gente atribui essa sentença a Sócrates, mas não, era do oráculo de Delfos. E o que aconteceu? O que acontece em conhecer a si mesmo? Por que a gente tem que conhecer a si mesmo? A gente precisa se conhecer porque no momento que a gente faz essa introspecção e a gente conhece os nossos próprios defeitos, nosso egoísmo, nossa vaidade, né, nossa inveja, nosso orgulho, onde a gente começa a descobrir os nossos defeitinhos, né, a gente tem condições de analisar o defeito do próximo, né? A intenção não é corrigir o próximo, mas ajudar, né? Porque às vezes a pessoa precisa de alguém que vá levando no caminho, para que não resbale e não caia na estrada. E isso serve para nós também. No momento que a gente começa a praticar o bem, né, isso se espalha. A gente se junta de uma harmonia dentro de nós, uma energia que é contagiante. E começa isso na família. Nós temos que ver sempre isso. Nós temos que cultuar o bem na família, que é ali que está o cadinho, que é onde vão passar as maiores experiências. É ali que nós vamos conhecer o que é amor mesmo. Né? Tem um palestrante que fala assim que ele queria um amor que fosse eterno, um amor grandioso, imenso. E ele pediu tanto isso a Deus até que ele recebeu um filho, né? E ele descobriu que era o amor, até ele virar adolescente. E o amor é isso. O amor, ele vai em todas as fases da vida, né? Se a gente pratica o bem, né? Porque os nossos filhos têm que ver em nós o quê? O que Jesus fez. Jesus fez muito mais pelo exemplo do que pela palavra. E é isso que nós temos que fazer. Até porque hoje em dia, os adolescentes, para quem tem filhos menores, a gente vê que está difícil. Porque o bombardeio da mídia é totalmente diferenciado, não é? Então as crianças se veem perdidas no mundo de tablets e celulares e outra coisa. E os próprios pais largam essa responsabilidade. Ah, meu filho, vai ali, ó, pega o telefonezinho ali do pai, vai. E se omite de fazer o quê? Uma coisa que tinha nos tempos mais antigos. Educação. Senta todo mundo à mesa, conversam. Eu admiro muito os americanos quando fazem, todos eles têm um costume, fazer uma oração antes de almoçar ou de jantar. Isso é maravilhoso, porque cria um clima muito bom, né? E se a gente tem que fazer certos processos que façam que a nossa família se harmonize cada vez mais. Onde tem uma família harmonizada no bem, todos vão praticar o bem. A ideia é essa mesmo. Nós somos sementes e, ao mesmo tempo, somos semeadores, né? O bem precisa o quê? De uma semeadura. É que nem a semente, joga na terra fria, dura, escura, rega, ela vai vencendo os obstáculos até romper a terra, uma flor linda, uma árvore frutífera, gera mais frutos. E é assim que nós temos que ser. É isso que a prática do bem faz. É a mesma coisa. A gente pratica o bem, às vezes, num terreno, em pessoas que não estão com esse coração aberto para isso, mas a gente vai transformando essas pessoas. É como essa planta que vai nascendo nessa terra, rompendo essa terra e saindo em direção ao sol. O sol aqui, o sol é o sol da verdade, é o amor de Cristo que vai nos embalando, vai nos abraçando e vai envolvendo a todos do mesmo jeito. Vamos ver aqui. A prática do bem, o mais importante de tudo que é a prática do bem, ela tem que ser feita no dia a dia, no minuto a minuto, no segundo a segundo. A prática do bem, depois que a gente entra nesse vício de praticar o bem, a gente faz até em pensamento. Já começa por aí.
Porque tudo é prática do bem, se a gente quiser. Uma prece que a gente faz para alguém doente é bem, é a prática do bem. Um olhar amigo para aquele que sofre é a prática do bem. Um abraço. Às vezes o silêncio. O cara vem lá, te conta um monte de drama e tu fica silencioso. E ele não quer resposta, ele quer abrir o coração. Deixa ele abrir o coração. Às vezes ser ouvinte é muito mais importante do que ser falante. Então isso tudo é prática do bem. E é isso que vai animar a continuação da gente ir na estrada sempre melhorando. A vida vai ficar muito melhor para nós, né? A prática do bem faz com que a gente consiga, inclusive, evitar o quê? O sentimento da doença. Ah, mas o cara ele pode ter uma doença, ele não pode ser doente. Existe diferença. Existem doentes e não doenças. Ah, mas é um câncer. Tudo bem, tem um câncer, e aí? Mas ele não está morto. Ele vai continuar. Quantas pessoas a gente conhece que têm doenças terminais e estão felizes pulando num pé só? E ele tem mais, ajudando outros que estão com doenças menores. Porque isso aí é a prática do bem, né? É ver o próximo como irmão mesmo, fraterno, que a gente pode abraçar, pegar na mão, né? É isso que a gente tem que fazer. Mesmo que o afeto seja, na realidade, um desafeto. Sim, porque a gente vai encontrar na nossa vida sempre pessoas que não batem com a gente, né? Mas é aí que a gente tem que fazer a nossa prova. Em casa mesmo acontece. Nós não temos, às vezes, familiares, primos, tios. Pá, esse cara é chato, não é mole. Mas ele foi colocado ali, não foi por acaso, não. Tudo tem um porquê. Nada é por acaso, nada. E tudo está correto e certíssimo na lei de Deus. Deus não deixa escapar 1 milímetro. Tudo é certinho. E tudo, o melhor de tudo é para o nosso bem. A gente tem que botar na cabeça uma coisa. Nós somos imortais. Então a nossa estrada vai nos levar ao quê? A perfeição relativa, mas vai levar à perfeição relativa. E o melhor de tudo, vamos estar em comunhão constante com Deus. Só isso aí, gente, é maior que o prêmio da Mega Sena. Então, e só isso, só a prática do bem vai nos conduzir a isso. Se a gente não fizer isso, não fizermos a prática do bem, não vai adiantar nada. E a prática do bem é essa que a gente falou. A que a gente se entrega, que a gente assiste, com misericórdia, com amor. Para encerrarmos a nossa exposiçãozinha de hoje, o importante de tudo nessa prática do bem é que quando formos fazer qualquer ação, tá, se tiver uma pontinha de tédio ou alguma coisa que não bata lá dentro da gente, a gente sinta que não estamos fazendo certo, aí, porque contraria a caridade, é porque aí o bem ainda não emergiu de dentro de nós. Ainda temos o mal junto. Então, gente, o negócio é a gente tocar em frente, levando a mensagem do Cristo dentro de nós, trabalhando nisso, dentro de nós e com o próximo. E amando. O amor é que faz tudo isso melhorar. Obrigado. Desculpa. Em primeiro lugar, vamos agradecer ao Paulo, né, pelo estudo da noite, que vai nos mandar para casa hoje com muitas reflexões. Fazer o bem sempre é a melhor escolha. Vamos ver se um dia a gente se convence disso. Então, agora vamos fazer uma oração por todos aqueles que nós trazemos e colocamos os nomes ali nas caixinhas, ou por aquelas pessoas que sabemos que neste momento estão necessitando, mas não colocamos o nome na caixinha,
Basta que a gente pense nessa pessoa, que ela vai receber essa prece, como o Paulo mesmo colocou para nós agora. Basta eu pensar em alguém e fazer uma prece por ela, que ela vai receber da mesma forma como se estivesse ali. Diante da criação divina, que reverenciemos, Senhor, a sabedoria de Deus, nosso Pai. Que respeitemos as pedras, os rios, as árvores e os animais. Cada flor que desabrocha e cada pássaro que canta rendem à vida o seu tributo de gratidão. Não nos deixe destoar na magnífica sintonia que ecoa no universo. Desde o átomo obscuro ao astro de maior esplendor que rola na imensidade. A natureza é o nosso santuário de luz, que possamos defendê-la de nossa própria agressividade, com que infelizmente temos nos transformado em seus filhos ingratos. Senhor, dá-nos sensibilidade para ouvirmos a mística cantiga da fonte que se precipita do penhasco, para admirarmos a beleza do firmamento que à noite se esmalta de estrelas. Como a natureza, somos partes integrantes da vida, e não molestaremos uma só folha de árvore, sem comprometermos a nossa paz e a nossa felicidade. Que assim seja. Agora eu convido a todos.